O cara que curou o câncer e ainda fundou uma instituição. Exatamente. Estou falando do Ian Gawler, um australiano que em 1975 estava literalmente condenado à morte por um câncer, nos ossos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou Cláudio Gomes, estou aqui. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo e vamos ajudar que mensagens como essa cheguem a mais pessoas e possam ajudá-las, a mudar, a transformar suas vidas. Por que eu quero falar do Ian Gawler? Por quê? Porque muitas pessoas estão, infelizmente, com essa doença maldita, umas no início, outras em estágios mais avançados, muitas perdendo a esperança, mas eu estou aqui para dizer para você, há um caminho que pode ajudar muitas dessas pessoas. Tá? Antes de eu continuar falando do Ian Gawler, por exemplo, eu já quero dizer a você o seguinte, que está aqui me assistindo. Esse vídeo, o intuito dele não é para que um tipo de aconselhamento para você parar de acompanhar o seu médico, seguir as orientações do médico que você, no caso, que pessoa que está passando por algum tratamento, ou um familiar, não é para você fazer isso, deixar de vez e buscar só uma terapia alternativa, holística, terapêutica, enfim, tá? É uma informação a mais para te mostrar que existem outros caminhos, outras fontes que pode, talvez com o tratamento que a pessoa já faz, ajudá-las a curar, literalmente, a trazer esperança, a trazer vida, trazer um conforto e trazer literalmente saúde, que é o que as pessoas que nós queremos o tempo todo, exatamente ter saúde. Mas antes de falar da história do Ian Gawler, resumidamente, eu quero falar aqui de uma PhD, que é pós-doutora, a Kelly Turner. Por que eu quero reforçar isso, pessoal? É muito comum, as pessoas vêm aqui nas redes sociais, no YouTube, seja em qual for, tem gente falando de tudo. E aí você fica se perguntando, mas isso é verdade? Será se é? Será se posso confiar? Não posso confiar? Eu sou muito assim também, e você deve fazer isso mesmo. Não deve sair acreditando cegamente em tudo que você ouve ou assiste, e também não deve sair duvidando de tudo, dos livros, dos cursos, Existem verdades nas coisas, e existe também os charlatões, os enganadores. Então é preciso que cheque as fontes. Quem é que está falando sobre isso? Ou, por exemplo, se a pessoa não tem uma formação na área, mas ela cita quem tem, opa, peraí, tem fonte, tem verdade ali. Tá? Então, eu gosto de trazer nomes, trazer dados, para que as pessoas possam ter um embasamento de verdade, porque eu prezo muito pela verdade, eu prezo muito com o que eu estou falando com as pessoas do outro lado, Eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, a Kelly Turner, essa é uma PhD. Tem pessoas que já sabem, mas tem outras que não. De repente você chegou nesse vídeo e você não é bem instruído academicamente, E o que é PhD? PhD pós-doutorado. Uma pessoa, tecnicamente ela estuda normal, conclui os estudos, fundamental e médio, depois uma graduação, geralmente uma especialização, pós, um mestrado, um doutorado e depois um pós-doutorado. Não necessariamente nessa ordem, O que acontece? Numa escola tradicional, a pessoa faz prova e passa. Num mestrado, num doutorado e num pós-doutorado, para ter ideia, você tem que defender a sua ideia, uma tese, levantar uma hipótese, ir atrás, fazer pesquisas de campo. O doutorado, por exemplo, são 4 anos de estudo. E você tem que expor a sua ideia, a sua tese, diante de uma banca de outros caras fodásticos que vão analisar se faz sentido ou não. Então, assim, quando eu falo aqui da Kelly Turner, PhD, é de uma mulher que é pós-doutorado. É fera. Então, se alguém não sabia o que é PhD, pós-doutor, tem mais do que um doutorado, são anos de estudo, de pesquisa de campo mesmo. Então essas pessoas não vêm aqui com baboseirinha, ficar iludindo as pessoas. São pesquisas que provam por A mais B que aquilo funciona ou deve funcionar, tá? Então a Kelly Turner, para fazer sentido na história do Ian Gawler, que eu vou falar aqui da cura do câncer, ela tinha mestrado em psicologia e ela trabalhava num hospital. Ela fazia atendimento para aquelas pessoas diagnosticadas com câncer, muitas delas marcadas para morrer, e ela
dava esse apoio terapêutico, né, na área da psicologia, para levar um pouco mais de alento, tentar deixar aquelas pessoas, os últimos meses, anos ou meses de vida delas, elas aceitassem a condição que ela tinha uma doença terminal, enfim. E ela achava que estava fazendo um ótimo trabalho, um excelente trabalho, né? E até então, porque estava levando alento, conforto para aquelas pessoas. Até que um dia ela deparou com um caso de um homem que foi literalmente mandado para casa para morrer, né? Ele tinha dias de vida. No entanto, esse cara não morreu. Esse cara continuou vivo, mas não só vivo, vivo e bem, curado. Não foi vivo com a doença, vivo enfermo numa cama, não. Ele sarou, curou totalmente. Ela falou, não, peraí, gente, como assim? Ela foi, naquele dia, à noite, ela debruçou na mesinha dela, na escrivaninha, e foi para a internet pesquisar. E ela começou a ver que aquele cara não era único, existia N casos de pessoas, eles chamam de remissão, né, espontânea, pessoas que estavam marcadas para morrer, que foram curadas de cânceres, né? Câncer terminal. Estamos falando aqui de metástases, estamos falando de coisas já graves. E centenas, e publicado em revistas médicas, em jornais sérios. Mas por que as pessoas não estão falando disso? Porque, infelizmente, o mal, o ruim dá mais ibope, né? A gente fala de doença, a gente fala de desgraça, a gente fala de tragédia. As coisas boas, geralmente, nós quase não falamos. Ou falamos, assim, tão pouco, e a gente está tão ligado no medo, no terror, que a gente não presta atenção. Então ela viu que tinha muitos casos, não era um ou outro por acaso, em lugares diferentes, com pessoas de vários níveis sociais e lugares geográficos, não era local. Ela decidiu então ir a fundo. Então ela já tinha mestrado na área de psicologia, entender a mente e tal, e ela fez doutorado e ela fez pós-doutorado. Ela viajou o mundo, ela entrevistou, sentou, olhou nos olhos das pessoas, de centenas de pessoas que foram curadas de câncer. E quando eu estou falando, pessoal, tem câncer nível 1, 2, tudo bem, a radioterapia, a quimioterapia, alguns tal, resolve, funcionam, beleza, não estou desmerecendo a medicina, né, vamos chamar de tradicional, não, eles têm seu valor, têm seu mérito, mas existe outros, quando a medicina tradicional, né, alopática, surgiu, a medicina ancestral já existia aí, né, ancestral mesmo, né, 3, 4, 5 mil anos. De que as pessoas curavam antigamente? Tá? Então, assim, existem caminhos. E ela foi vendo, e pesquisando, estudando, fez, como disse, repetindo o doutorado e o pós-doutorado. Entrevistou centenas e centenas de pessoas pelo mundo afora. Então não é um machismo, não é, mas é que ele foi abençoado por Deus, teve um milagre. Não. E que, o que é interessante, depois eu até gravo um outro vídeo para falar aqui, ela encontrou 75 coisas em comum que essas pessoas que foram curadas, tiveram a remissão, né, espontânea do câncer, tiveram 75 coisas em comum que a maioria deles faziam. Deixou de fazer, né? Que fazia e deixou de fazer, ou passou a fazer. Porém, tem 9, vou mostrar aqui, tá? 9 coisas que todos esses que foram curados fazem. E aí ela chegou, né, comparando as pesquisas de um e de outro, e viu que esses 9, todos eles tinha esses 9 na vida. Passou a ter esse hábito, né? Seja alimentar, seja de pensamento positivo, seja de perdão, seja de gratidão, enfim. Esse vídeo eu não vou falar desses detalhes, são vários, senão o vídeo fica muito longo. É para te mostrar que eu estarei falando aqui, concluindo esse vídeo, falando do Ian Gawler, né? Que foi curado, e citando essa Kelly Turner, PhD, para dizer para você que esse vídeo aqui é para ajudar as pessoas. De repente você não tenha câncer, graças a Deus, ótimo, amém. Mas conhece alguém, de repente um familiar, um conhecido, um amigo, você pode encaminhar esse vídeo, falar dessas alternativas para ajudar essa pessoa. Não é para desmerecer o trabalho holopático tradicional, não é para a pessoa parar de ir no médico o que ela está fazendo, mas para buscar mais alternativas. Então, voltando no Ian Gawler, ele é australiano. Em 1975, já faz alguns aninhos, né? Ele foi diagnosticado com, acho que se chama osteosarcoma, né? Um câncer dos ossos. Teve que amputar
a perna dele e ok. Só que voltou. Ou seja, já era metástase, quando espalha, né, para outras partes do corpo, não está só no local. E, tecnicamente, humanamente, não tinha mais jeito. E ele parou, refletiu e não se entregou. Ele falou, tem jeito e eu não vou morrer disso. Ele, nesse meio tempo, casou com uma enfermeira que trabalhava com ele era, acho que veterinário, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, e saiu e foi viajar o mundo. Ele foi atrás de tratamentos, né, holísticos, lidou com místicos, foi com os índios xamãs, ele foi atrás. Às vezes nós ficamos presos no nosso mundo e achamos, não, é só isso aqui que diz que funciona, eu só acredito nisso, não, eu só acredito naquilo. E a pessoa tem a mente fechada, não abre para outras possibilidades, outras alternativas, para tudo na vida. Mas aqui especificamente falando do câncer, a gente coloca nossas últimas fichas em um único tratamento, ou em um único método, ou numa única pessoa, e ponto. Não faço mais nada. Talvez Deus, o Criador, não sei em que você acredita, está trazendo pessoas, de repente está trazendo esse vídeo agora para você, falando, olha, existem outras possibilidades, se abra, vá buscar. Então o Ian Gawler, ele foi buscar, casou, com a perna amputada e o câncer já estava espalhando pelo corpo dele e ele foi. Nesses encontros ele mudou o hábito alimentar dele, passou de alimentar de coisas mais frugais, mais vegetal, né? Tirou carne, aboliu açúcares e tal. São escolhas que a pessoa faz, viver e viver bem, ou continuar consumindo tudo, levar a vida do mesmo jeito, com ódio, com mágoa, não perdoando, falando mal o tempo todo. Tudo isso é ciência. Eu tenho pós-graduação em psicologia positiva, né? Também tem outras formações. Não é para me engrandecer, só falando que eu estudo também um pouco dessa questão da mente. O nosso estado emocional, físico, espiritual, tudo está interligado. E aí nós vamos gerar e provocar alguns tipos de hormônios no nosso corpo, através das nossas glândulas, né? Que vai ajudar ou nos matar. Depende de como estamos, que tipo de hormônio eu estou produzindo. Depende de que estado emocional, espiritual, sei lá, físico eu estou. Então o Ian Gawler foi pelo mundo afora aí, lidou com o índio xamãs e outras terapias e foi curado. E dessa cura, ele não ficou com isso só para ele. Tanto é que eu estou falando aqui com vocês hoje sobre isso. Ele fundou a instituição, né? Ele tem o Instituto Gawler. Eu vou deixar nas descrições aqui desse vídeo o nome dele e o link do site dele, para vocês entrarem e pesquisarem. Não, nossa, o Cláudio falou a verdade. Existe o site, existe esse cara, existe essa história. Não é mais uma historinha qualquer. Como também vou deixar o nome lá da Kelly Turner. Inclusive tem um livro dela, deixa eu ver o nome aqui porque eu esqueci agora. Um livro fantástico, é Sobrevivendo ao Câncer. Maravilhoso esse livro dela, onde ela fala de vários casos, ela dá nome, dá locais, o nível do câncer, como o câncer era, onde ele era localizado. E de muitos desses casos, gente, as pessoas estavam literalmente condenadas. Algumas tinham, você tem no máximo 1 ano de vida, você tem 6 meses, você tem 3 meses, outras você tem semanas. Tem um caso de uma indiana, filha de indianos, morava nos Estados Unidos, que ela entrou em coma e eles falaram, olha, chamou os familiares, ela tem poucas horas. Ou seja, ela não retorna desse coma. Isso é uma outra história. Ela está viva, dando palestras, escrevendo. Então, não é um caso isolado. E eu reforço aqui, não é para você parar de ir aí no seu médico, consultar com o seu médico. Se você está fazendo uma químio, uma radioterapia, né? Ou um parente seu, um amigo, não fale, não tira essa pessoa disso, não. Não. A medicina holopática, ela cura muitos tipos de cânceres mais iniciais aí e tal, e pode, ou até com uma cirurgia, tem seu valor sim, mas se abra a mais. E de repente, esse a mais que você abrir é até no lado espiritual. Pode ser que um bloqueio espiritual seu, uma emoção negativa, algo que está aí desde talvez de criança, uma mágoa, um ressentimento, um não perdão, pode estar alimentando o seu câncer. E de repente, através de outros conhecimentos, com o tratamento que você já está fazendo, você descobre isso e limpa, traz esse desbloqueio, você é literalmente liberta ou liberto dessa doença maldita.
Existe. Eu já fui curado de uma gastrite crônica, por exemplo. E eu não saí para ir a uma igreja, a um templo, a um local específico para não, eu vou buscar a cura. Não, eu estava na minha casa, sentado numa cama, com a minha esposa, num domingo, assistindo televisão, um programa religioso, naquele dia que eu estava assistindo, e eu fui curado de uma gastrite crônica, que eu já havia feito endoscopia, mil coisas, tomado medicamentos tradicionais, remédios da roça, né, do mato, nada resolvia. Existe algo que transcende a capacidade e o entendimento humano. Existe algo a mais. Eu não sei em que você acredita. Eu acredito que há um ser, uma essência que transcende toda a realidade. Eu prefiro falar de Deus ou todo porque explica, né, melhor, mas a centelha divina está dentro de nós. E para cada pessoa existe. Agora, a pessoa precisa querer se abrir, ir atrás, conhecer isso. Então, o Ian Gawler, ele é um australiano que em 1975 foi diagnosticado e foi amputada a sua perna para tirar esse câncer, né? Só que voltou, era metástase e ele estava literalmente condenado à morte. Mas ele deu a volta por cima, ele fundou um instituto e ajuda milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Grandes outros médicos, PhDs na área de conhecimento, mente, corpo, espírito, físico, enfim, vão palestras e é uma equipe toda ajudando a curar outras pessoas de vários países do mundo, não só com remédio holopático, né? Não, mas levando essa esperança, essa visão que o ser humano pode muito mais do que ele imagina. Se é Deus, se é o universo, não sei. Mas existe uma força muito forte, muito poderosa, que quando você descobre essa força, você dá a volta por cima e de muitas coisas, muitas, inclusive de um câncer. Todas as pessoas, então, que acreditar e tal, vão ser curadas? Tem coisas que não têm explicações. Aí o que você vai ver? A gente aprende também. Mas o fulano acreditava, tomou tal remédio, foi em tal lugar e morreu. E daí? A vida é um mistério. Agora, não dá para ficar quietinho, então, aqui, simplesmente braço cruzado e esperar o que vai acontecer. Existe toda uma história por trás que não dá para entrar em detalhes agora, né? Tem gente que fala de karma, vida ancestral, vida passada, eu não sei. Qual o propósito? É um aprendizado? Não sei. Mas existe possibilidades. Nesse caminho, se a pessoa se abre a buscar, de repente ela, mas uma não foi curada. Mas e o aprendizado que ela teve durante a vida? Tem relatos também de pessoas que morreram ainda com câncer, mas morreu com uma outra mentalidade. A mente dela, ela passou a ver a doença com outra visão. Aceitar aquilo, ela entendeu. Há coisas que a gente não pode mudar, outras a gente pode. A que a gente pode, a gente busca força, sabedoria. A que a gente não pode, a gente traz serenidade e aceita os fatos. Mas para isso é preciso abrir a mente. Existe um mundo de conhecimento aí fora, gente, incrível. Se abra, pesquise, converse com outras pessoas. Procure ver as coisas boas, porque de desgraça o mundo está cheio. E as televisões, os jornais gostam, amam fazer dramas e mostrar sempre o lado ruim. Procure ver o lado bom das coisas. Existem muitas coisas boas a serem descobertas que estão aí. Eu, por exemplo, algumas estou descobrindo agora, há alguns anos, outras... Alguns conhecimentos desses eu tive esse ano. Nessa pandemia para cá, o que eu já estudei, o que eu já fiz de curso, mudou a minha rotina dos meus trabalhos, né? Eu não estou parado. E parte do que eu estou aprendendo, estou aqui, contribuindo, compartilhando, para que você também possa mudar a sua vida, ou de alguém que não seja a sua. Você está saudável? Ótimo, maravilha! Compartilhe esse vídeo com alguém que de repente tem na família uma doença assim. E aí ela pode ir atrás desses livros, dessas pessoas, o que eles fizeram, e ela fazer também, e ela de repente dá a volta por cima. E daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, está contando a história dela para outros milhares de pessoas e ajudando, salvando outras milhares de pessoas. Fez sentido? Comente, curta, compartilhe. Fique na paz, fique na luz. Beijo no coração de vocês.